Nocautes do Boatan que interferiram diretamente nas regras do Muay Thai é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gosta daquela história de um menino pobre, um menino humilde que venceu na vida, você vai adorar o tema do vídeo de hoje dos nocautes de Boatan no Muay Thai. Se você não conhece o Boatan, é porque com certeza você está começando no mundo das artes marciais. Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar um breve resumo dos pontos mais importantes da história desse magnífico atleta. E a história desse atleta que fez diferença no Muay Thai não podia ser diferente. Boatan conta com uma estrutura física única. Parece que o cara não sente dor. Parece que o homem literalmente é um homem de ferro. Boatan é considerado o rei do nocaute. Nasceu em Suri, na Tailândia, em 1982. Começou a praticar a arte marcial com 8 anos de idade. Lá na sua adolescência, entre os 12 e 14 anos, já começou a participar de competições oficiais e os olheiros já viram que ele tinha um grande futuro pela frente nas artes marciais. Logo no início da sua carreira, ainda na adolescência, começou a enfrentar atletas mais experientes, atletas com mais tempo de lutas e atletas considerados tecnicamente melhores do que Boatan. No ano de 2004, após se destacar muito no Muay Thai, começou também a se aventurar no kickboxing. Boatan tem uma característica muito forte no Muay Thai, o clinch e as cotoveladas. No ano de 2004, depois de já ter se destacado muito no Muay Thai, começou a se aventurar no kickboxer. E mesclando essas lutas, ele enfrentou nomes importantes como Jordan Tai, do kickboxer, muito forte. Também enfrentou John Wayne Parr, também no kickboxer, ganhou por pontos. Também enfrentou Takayuri, um japonês considerado favorito, mas mesmo assim o Boatan conseguiu vencê-lo. E também lutou com Masato, um atleta considerado muito forte, mas mesmo assim, desde o início da luta, Boatan teve como implementar o seu jogo e conseguiu vencer também essa luta. Boatan foi por muitos anos o nome mais forte do Muay Thai, usando as suas cotoveladas e os seus clinches. Houve inclusive uma discussão que limitava o tempo que o atleta poderia ficar no clinch, quando você gruda lá no pescoço do adversário e você entra principalmente com as joelhadas. Houve uma conversa, uma intenção de modificar isso aí. Essas regras foram consideradas por Boatan como uma forma de limitar um dos seus pontos fortes da luta. Também houve nessa época uma grande questão financeira que Boatan ficou muito chateado porque ficou sabendo que a maioria dos seus rendimentos iriam para outros empresários e não para ele. Ele ficava com uma parte menor do retorno das lutas. Então, houve, entre aspas, então, uma ruptura de Boatan com as suas categorias que ele lutava e, por isso, ele criou a sua própria academia de Muay Thai. Na Tailândia, quando você cria um espaço para você aplicar a sua metodologia do Muay Thai, a gente chama de ginásio. Então, Boatan criou seu próprio ginásio de Muay Thai. E assim continuou a história do Boatan. Em 2014, ele enfrentou o alemão Henrique. Essa luta ela foi muito contestada por Boatan, que considerou o Boatan perdedor nessa luta. Em 2015, enfrentou o Yilong, eu não sei falar bem esses nomes, tá, pessoal? Que era um atleta que na época era considerado um atleta muito forte, que recebia muitos golpes, e a gente fala que é um atleta duro, né, que não tem queixo de vidro, que é um atleta muito duro, muito firme, que a gente bate e é a mesma coisa que bater numa parede. Em 2017, enfrentou e venceu o marroquino Marouane Touti, e também em 2017 enfrentou a promessa japonesa Kota Miura, um japonês muito jovem que fez um combate, entre aspas, bom com o Boatan, mas mesmo assim recebeu o nocaute técnico. Em 2024, Boatan teve a sua luta com o Saenchai, considerada aí a luta dos séculos entre os atletas do Muay Thai, entre os amantes do Muay Thai. E também em dezembro de 2024 fez uma luta com o que foi considerada aí uma das ameaças da carreira do Boatan, então o atleta Yan Weibo. E quais são as principais características do Boatan que o tornaram um atleta tão importante? Como eu já falei algumas vezes durante esse vídeo, o clinch e a cotovelada são golpes muito potentes desse atleta que faz tranquilamente qualquer adversário ir a nocaute. Por que esses golpes são tão potentes? Porque
a gente pega uma parte muito dura dos nossos ossos, tanto o cotovelo quanto o joelho são as partes mais rígidas e quando aplicado com uma técnica muito boa, com um golpe muito bem executado, é fatal, é nocaute na certa. E esses golpes podem tranquilamente nocautear qualquer atleta, quanto fazer lesões muito graves no oponente. Outra característica do Boatan é que enquanto a maioria dos atletas fica repetindo sempre o mesmo golpe, apesar de ele ter esses golpes como a cotovelada e o clinch muito forte, Boatan, por sua aventura, tem um excelente leque de golpes. Já nocauteou vários atletas de várias maneiras diferentes. E esses nocautes acompanham um atleta desde o início da sua carreira. Desde quando começou, Boatan sempre faz nocautes na maioria das suas lutas. Ainda quando era amador, Boatan, ainda como amador, Boatan fez mais de 100 lutas na categoria amadora. Trazendo esses números para a atualidade em 2025, deve estar com mais ou menos 350 lutas em seu cartel. Esse deve ser hoje aproximadamente o número de lutas de Boatan. Sem dúvida, ele é um atleta muito completo, tem uma grande resistência, é imbatível, tem velocidade no soco, é eficiente nas suas defesas e tem um clareamento estratégico muito bom. Quando ele está numa ruim, que a gente diz no mundo da luta, que ele está, entre aspas, apanhando, ele está analisando o melhor momento para proferir os seus golpes. Os principais combates de Boatan foi no K1 World Max de 2002, onde venceu 3 lutas em uma noite mais a final. Em 2004, no K1 World Max de 2004 em Tóquio, teve vitórias impressionantes contra Joe Wayne Parr e Takayumi. Também venceu a final épica contra Masato. No K1 ou K1 Max World 2005 foi finalista, enfrentou Andy Souwer, onde perdeu numa decisão controversa na prorrogação. Em 2006, nesse mesmo evento, teve a rivalidade renovada e venceu e reconquistou o cinturão com o mesmo atleta que enfrentou em 2005 e foi o primeiro atleta a decidir 2 anos consecutivos a mesma competição. Além disso, conquistou vários títulos mundiais em diferentes promotoras, como a WMC e a WBC Muay Thai de 2014 e 2016 e a PFC em 2016. Uma das derrotas mais recentes aconteceu contra Johnny Risco em 2018 em decisão unânime. E para a gente resumir bem o histórico aí do Boatan, total de lutas aproximadamente 350 lutas, vitórias 270 vitórias aproximadamente, nocaute 85 delas por nocaute, derrotas aproximadamente 24 derrotas, empates entre 12 e 14 empates e alguns empates desses contestados. E aí, cara, gostou de saber da história desse atleta? Então já deixe o seu like e também deixe aí nos comentários qual é o atleta que você gostaria de saber um pouco da sua história. Então peço que você se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, esmaga o like com força e ative o sininho para receber as notificações. E se você quiser receber dicas exclusivas, entre aí no nosso grupo, o link está logo abaixo na descrição do vídeo. Bons treinos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!